Olá, eu sou Elisa Altafim, sou psicóloga e professora na pós-graduação na área de saúde mental na Universidade de São Paulo. Vou falar para vocês sobre a prevenção de violência com enfoque nas famílias. Primeiro, eu vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo nos ombros, cabelo castanho, hoje está liso, e vou aqui, então, começar a falar para vocês sobre a violência contra a criança com enfoque na prevenção. A gente sabe que a violência contra a criança é uma violação dos direitos e também é considerado como um problema aí de saúde global. Então, são necessárias ações de prevenção e respostas à violência contra as crianças. A exposição da criança a qualquer forma de violência, ela pode ter influência no seu crescimento e no seu desenvolvimento e gerar problemas de ordem psicológica, emocional, social e cognitiva ao longo do ciclo vital. A violência, ela é multideterminada. Isso quer dizer que a violência, ela tem os seus diferentes níveis. Ela pode ser no nível individual, né? O que é o nível individual? Alguns aspectos da própria pessoa, né, vinculados ao nível individual, que vão ser fatores que podem influenciar que ela esteja mais em risco para os problemas aí, vivenciar qualquer tipo de violência. Por exemplo, né, a idade, né, as crianças, a gente sabe que as crianças, muitas vezes, mais novas, comparadas aí com os adolescentes, como elas se comunicam, né, tem a linguagem mais restrita, muitas vezes elas são alvos de alguns tipos de violência mais do que os adolescentes. A questão também do sexo, né, as meninas, hoje a gente sabe pelos dados que elas sofrem mais abusos sexuais, mais violência sexual do que os meninos. Por outro lado, os meninos aí sofrem mais violência física. Então, alguns aspectos aí relacionados às características e também da pessoa e ao nível individual, elas podem aí influenciar o maior risco de violência. A gente tem também a violência no nível das relações sociais, como, por exemplo, a forma como os pais cuidam e educam seus filhos e essa relação entre os familiares, os cuidadores e a criança. Quando os pais, por exemplo, usam práticas que envolvem a violência contra a criança, isso pode prejudicar no seu desenvolvimento, né? Disfunções familiares também, às vezes a gente tem as brigas aí entre parceiros, a violência também doméstica, e isso vai influenciar a criança estar mais exposta à violência. Lembrando que a criança, ela pode ser vítima, né, da violência ou testemunha, quando ela presencia aí situações de violência. Então, no nível das relações sociais, ela pode ser tanto vítima, quando, por exemplo, os pais se dirigem a ela usando, às vezes, comportamentos de violência, ou ela pode aí ser testemunha, quando, por exemplo, ela vê aí uma briga entre seus familiares. A violência, ela pode também estar no nível da comunidade, por exemplo, né, a pobreza, ambientes fisicamente inseguros, altas taxas de criminalidade em um bairro, isso pode influenciar aí, deixar a criança mais vulnerável, em situação de maior vulnerabilidade, para vivenciar aí violência. Então, muitas vezes a violência não está dentro da casa da criança, mas ela está na vizinhança. Isso também vai influenciar no seu desenvolvimento. E ela pode estar no nível da sociedade mais ampla, né? Por exemplo, nas questões de leis, quando eu tenho leis que não protegem a criança ou que não oferecem aí um suporte, ou quando as leis não são cumpridas. Hoje, no Brasil, nós temos leis que protegem a criança. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclusive tem leis específicas ali, artigos específicos sobre a questão da violência contra a criança. O que as pesquisas demonstram sobre a violência? Hoje, um relatório do Unicef demonstrou que 3 em cada 4 crianças são vítimas de violência e pelos seus cuidadores. Então, vejam que esse número ele é alto, e mostra aí que muitas vezes quem comete a violência contra a criança está na própria casa da criança. Isso demonstra a importância da prevenção contra qualquer tipo de uso de violência. Por exemplo, a gente tem a punição física. A punição física, ela tem consequência para o desenvolvimento da criança. Essa consequência pode ser uma consequência física. Então, a gente tem, aí, infelizmente, milhares de crianças que acabam sendo mortas, né, feridas, ou até ficam aí com algum tipo de marcas
por conta da punição corporal. A gente tem questões de saúde mental. Então, muitas vezes, o desenvolvimento de transtornos de saúde mental, transtornos de ansiedade, de comportamento, eles podem estar relacionados com algum tipo de violência que a criança vivenciou a curto prazo, a médio e também a longo prazo. Inclusive, muitos adultos desenvolvem aí algumas questões de saúde mental. Isso está muito relacionado ao que vivenciou na infância e à violência. A autoagressão, tentativas de suicídio, uso de álcool e drogas, instabilidade emocional, tudo isso as pesquisas já nos mostraram que está relacionado aí à violência e à punição física. Né? Tapas, palmadas, agressões físicas, que, infelizmente, muitas vezes ainda as famílias utilizam. A gente tem problemas de saúde também, como asma, tabagismo, desenvolver um câncer, problemas relacionados a álcool, doenças cardiovasculares, a questão da obesidade, que também as pesquisas já mostraram que pode ter aí vinculação com a punição física. A violência também influencia na educação, nos impactos cognitivos. Você imagina uma criança que vivenciou algum tipo de violência em casa, quando ela chega na escola, ela não vai ali, muitas vezes, conseguir ter uma atenção, ela vai estar preocupada com outras coisas. Além disso, a violência ela pode influenciar também na questão da parte cognitiva. E nas relações pais e filhos, né, nesse relacionamento que pode ser um relacionamento cercado de medo. Além disso, as pesquisas demonstram que eu fiz uma pesquisa, inclusive foi minha pesquisa de mestrado, e o que nós vimos? Que 10% das mães de crianças de até 1 ano, vejam, 10%, relatavam que elas batiam com a mão ou com outro objeto no seu filho. Elisa, você falou 3 em cada 4, agora você está falando 10%, esse número é menor. É menor, mas o que a gente está olhando aqui? São crianças de até 1 ano de idade, e elas já estão passando aí por situações de violência física. Então, esse número ele é grave e ele demonstra a importância da prevenção. E o que acontece? A gente fez uma revisão sistemática da literatura e verificou que o uso de palmadas de crianças por volta dos 3 anos, ele cresce quando comparado com 1 ano. Então, a gente tem um aumento aí na taxa por volta aí dos 3 anos. Isso se estende também pelos próximos anos, porque é quando a criança se manifesta mais. Começam, por exemplo, as questões das birras, né? Começa, muitas vezes, as dificuldades aí de relacionamento com os pares, e aí é onde os pais acabam utilizando as palmadas. Então, quanto mais cedo nós iniciarmos as estratégias de prevenção de violência, melhor para a criança e para toda a família. Diferentes pesquisas e relatórios a nível mundial mencionam que o apoio à família e a realização de programas, por exemplo, programas de parentalidade, eles atuam, né, como uma prevenção da violência. Hoje nós temos no Brasil uma lei, a Lei da Parentalidade Positiva, que inclusive indica que a parentalidade positiva é uma forma de prevenção de violência. Então, quando a gente atua apoiando, fortalecendo os cuidadores para que eles utilizem formas adequadas de cuidar e educar seus filhos, nós estamos também prevenindo a violência. Então, nós precisamos apoiar os pais e cuidadores a criar um ambiente seguro, sustentável e estimulante para as crianças, para modificar essas práticas que são inadequadas e oferecer serviços de qualidade, principalmente com ações intersetoriais. Por que os cuidadores muitas vezes utilizam a punição física e outras práticas que envolvem violência contra as crianças? Muitas vezes eles possuem crenças inadequadas, né? Crenças muitas vezes essas que são culturais. Teve uma vez, inclusive, que eu estava fazendo um grupo com cuidadores, com mães, e uma das mães comentou que ela estava batendo de varinha na sua filha, porque essa era uma prática comum, né, na comunidade, né, numa comunidade rural que ela estava vivendo, e lá as pessoas batiam com varinha nos seus filhos. E ela estava usando essa prática e ela estava muito arrependida, mas aquilo era uma crença, né, daquele ambiente. Então, nós precisamos ficar muito atentos com essas crenças, porque muitas vezes elas ainda existem de que a palmada ela vai educar. O que a gente já sabe que não, ela não educa.
ela traz consequências para o desenvolvimento e para a saúde, conforme eu já mencionei. Muitas vezes os cuidadores desconhecem outras estratégias para cuidar e educar seus filhos, como estratégias positivas para disciplinar a criança, né? A gente tem diferentes estratégias que funcionam, né? A gente precisa colocar os limites e as regras para as crianças, mas existem formas positivas para colocar os limites e as regras. E muitas vezes os cuidadores desconhecem essas estratégias. A punição e o uso de violência contra a criança também ocorre muitas vezes por conta de uma desregulação emocional. Então, os cuidadores, no momento que a criança tem um comportamento, né, que é desafiador para eles, como brigar com um coleguinha, ou às vezes até brigar com os próprios pais, questionar, né? Não, o pai falou uma coisa, a criança vai lá e faz. Muitas vezes, nesses momentos, os cuidadores se desregulam emocionalmente, né? Eles sentem raiva. E a raiva é uma emoção normal, nós, como seres humanos, vamos sentir. O que a gente precisa? Aprender a lidar com ela, a regular, para não agir com violência. Né? Além disso, a raiva ela encobre outros sentimentos, como frustração, vergonha, cansaço. Tudo isso está vinculado aí ao uso de punição física. Então, quando os cuidadores eles aprendem a regular melhor essas emoções, eles também diminuem o uso de práticas que envolvem violência com seus filhos. Por isso que é importante essa orientação e esse apoio aos cuidadores. Muitas vezes eles não compreendem sobre o desenvolvimento da criança, o que é esperado, o que a criança pode, o que a criança entende, o que a criança já consegue fazer. E com isso, acabam tendo expectativas inadequadas e também usando a punição física. Também é muito comum o ciclo intergeracional de violência. Muitos pais foram cuidados e educados por meio da punição física, por meio de práticas que envolvem a violência, acabam não refletindo sobre isso e acabam utilizando, muitas vezes, as mesmas práticas que eles mesmos receberam. Então, a violência, muitas vezes, ela se torna naturalizada e não existe essa reflexão. Por isso que a gente precisa dos programas de parentalidade que eles vão quebrar esse ciclo intergeracional de violência. Então, muito mais do que culpabilizar as famílias, nós precisamos agir na prevenção para apoiar os cuidadores. E essa é uma estratégia que tem sido demonstrada como eficaz, com uma alta efetividade aí, para reduzir a violência contra a criança. Então, as famílias elas precisam desse suporte, dessa mediação, e que esse suporte seja oferecido com empatia, com valorização dos comportamentos positivos que as famílias já têm, tá? Cuidado com a linguagem para não ser prescritiva, você tem que fazer isso ou aquilo, então precisa valorizar muito o que as famílias já fazem e todo um cuidado também nessa fala com os cuidadores, porque muitas vezes eles precisam de suporte. E o que pode ser abordado com as famílias, essa questão de como regular as emoções, a importância do desenvolvimento da criança, a importância do brincar, né? Essa lei que eu mencionei para vocês da parentalidade positiva, ela também coloca o brincar como uma estratégia que precisa estar aí, fazendo parte da vida das crianças. Isso também já é estabelecido no ECA e na nossa legislação. Muito obrigada.